o Estado se mete a ser dono de empresa e a ser um Estado gastão, sabe o que acontece? Próximo tema. O Ministério da Fazenda planeja arrecadar até 29 bilhões de reais só em 2024, para compensar a desoneração da folha de salários que vai desafogar vários setores de municípios. Isso aí é para equilibrar as contas públicas, já que o déficit está explodindo. A estratégia inclui medidas como não ressarcimento do crédito presumido, PIS/COFINS e a limitação na compensação do PIS/COFINS, esperando não só cobrir a renúncia fiscal de 26,3 bilhões, mas também gerar uma receita extra. Esse esforço faz parte da tentativa do governo de acabar com benefícios fiscais e alcançar um orçamento equilibrado. Diego Tavares, claro que benefícios fiscais não devem ser concedidos, mas quando o governo está equilibrado nas suas contas e não está avançando no déficit, não dá para você dar um alívio para as empresas? Sem dúvida, Capês. Eu fico aqui pensando que dia será que eu vou ser convidado aqui para ter a honra de participar do Linha de Frente e eu vou ouvir o nosso âncora aqui, o professor Capês, ler uma notícia de que o governo finalmente decidiu cortar gastos da máquina pública. Mas não, toda semana eu tenho que vir aqui noticiar para vocês que estão em casa que o governo está mirando mais arrecadação e mais arrecadação. É um buraco sem fundo, não vai ter fim. A gente está batendo recorde de déficit, a gente está batendo recorde de arrecadação. E olha que interessante, uma notícia como essa, na mesma semana em que a Argentina conseguiu, depois de 8 anos, aumento na sua arrecadação. Justamente como? Cortando da máquina pública os setores ineficientes, cortando gastos inúteis, tirando vantagens, tirando penduricalhos da elite do funcionalismo público e também da elite do setor privado, dos amigos do rei. Então, realmente, na economia, o nosso governo segue errando, segue assoberbando o setor produtivo e vai ter um momento, simplesmente, que as empresas não vão aguentar o tranco. Não vai dar para manter uma atividade dos padrões lícitos, dos padrões legais, no qual a gente consiga suportar os encargos trabalhistas, a carga tributária, as pessoas vão começar a ser demitidas por conta disso, vão cair no colo assistencial do Estado e a gente vai criar um ciclo de derrota para a nossa economia aqui no país. O nosso governo precisa entender, o ministro Haddad, com toda a sua boa vontade, que é um ministro que de fato está trabalhando, está com uma missão muito difícil, mas está trabalhando, precisa entender que é momento de olhar da porta para dentro da máquina pública, porque a iniciativa privada, o setor produtivo, não aguenta mais pagar imposto. Ana Paula, os partidários da privatização dizem o seguinte, quer dizer, a privatização, além de trazer recursos para o caixa do poder público, livra o Estado do ônus de ter que administrar empresas que são deficitárias. Ah, mas o preço sobe, é só abrir concorrência que o preço desce. E quando o Estado fica um Estado menor, menos gastão, ele pode cobrar menos impostos. Aí as empresas crescem e geram empregos. Você acha que também essa questão de... Há uma fúria arrecadatória nesse governo, nunca se arrecadou tanto tributo como agora. Se ele gastasse menos, não poderia aliviar um pouco mais as empresas? Sim, aliviando as empresas, a tendência são as empresas crescerem, faturarem mais e a arrecadação de impostos também, por si só, nesse ciclo virtuoso, também aumentar. Eu acho que é sempre colocado de forma equivocada. Eles não estão agora querendo fazer essa arrecadação para compensar a desoneração. Não é. É, na verdade, porque há uma gastança sem limites no governo, não há prioridades, a falta de noção do que é prioridade no país hoje é uma coisa que é assustadora. Nós estamos vendo um governo ultrapassado, incompetente, que está batendo cabeças, uma economia de remendos que só se justificaria em tempos de guerra, né? E nós não estamos em tempos de guerra. Recentemente eu vi uma notícia de que no país inteiro o Brasil é o único que está conseguindo ter um déficit pior do que na pandemia, comparando cada país agora com o que foi na pandemia, porque na pandemia todos os países tiveram essa situação. Então nós estamos realmente com o barco à deriva. Isso é o mais preocupante. Porque não é daqui um mês, daqui 2 meses. A médio e longo prazo, até o final desse governo, as perspectivas são péssimas. O ministro da Economia, embora esteja muito esforçado e talvez o que esteja mais atuante, aí, inclusive no Congresso Nacional, está dando tiro para todo lado. Então, visivelmente, não existe hoje
um rumo para o nosso barco. A gente está aí à deriva. Ana Beatriz Rich, você concorda com ela? Ela tocou num ponto que eu achei muito interessante. É só uma desculpa essa questão da desoneração para aumentar a arrecadação tributária, porque está cheio de buraco nas contas públicas. Eu não acho nem que seja só uma desculpa, Capês, mas eu acho que falta um pouco de foco aí na área econômica do nosso país, porque, veja bem, vamos tirar a desoneração. Aí isso gera uma série de rebeliões, as pessoas se insurgem contra isso. Não, então agora vamos arrecadar de um outro lado para eu conseguir manter a desoneração. E faz um vai e volta, sem atacar o cerne da questão. E aí eu concordo com o Diego que a gente precisa que o governo olhe um pouquinho para os próprios gastos e consiga fazer aí uma meia-culpa. Eu sei que é difícil, mas no sentido de como eu posso economizar sem precisar ficar só aumentando paulatinamente a arrecadação. Porque a Ana Paula, ela colocou muito bem. Então, vai para lá, vai para cá, pega mais daqui para dar um pouquinho aqui e ninguém sai do lugar. É isso que está acontecendo, infelizmente. Você concorda, meu querido Felipe Monteiro, que o governo está um pouco meio que nem uma biruta, não sabe para onde vai? Aqueles galos que você corta o pescoço, está andando para cá e para lá? Não, acho que o governo sabe exatamente para onde vai, né? Mas, infelizmente, é uma política completamente equivocada, na minha opinião. Essa ideia que vocês batem na mesa aqui, que o governo está se endividando, não tem superávit primário, tem déficit fiscal, eu vejo com naturalidade. Para mim, a função do governo tem que ser, ainda mais que o governo de um Estado de desenvolvimento como o Brasil, tem que ser redução da desigualdade social e desenvolvimento econômico. A questão do déficit, na minha opinião, é perfumaria. Essa é uma agenda que parte da direita gosta de colocar, mas é bom lembrar que o governo do Bolsonaro e o governo do Temer buscaram a mesma receita. Não há nenhuma mudança entre o governo Lula, o governo Temer e o governo Bolsonaro nesse sentido, né? Pelo contrário, tudo igual, tudo farinha do mesmo saco. Quando você pega, por exemplo, que os Estados Unidos tem um déficit fiscal de trilhões de dólares, que a França tem déficit fiscal de 4% do PIB, você vê realmente que essa discussão não tem nada a ver com o desenvolvimento do Brasil. Aí tem um ponto que você colocou, Capês, que eu concordo com você. Você falou o seguinte, às vezes a arrecadação pode vir não de aumento de imposto, mas sim da ativação da economia. Mais empresas abrindo, mais empresas gerando receita, mais indústrias sendo criadas e sendo implementadas no Brasil, você ativa a economia de um modo que você gera mais receita sem aumentar R$1 a tributação, não é? É isso que o governo tem que fazer. Mas para fazer isso, tem que fazer, de fato, um governo de esquerda, né? Incentivando a produtividade, criando um plano industrial muito claro e muito efetivo, né? É bom lembrar, por exemplo, que o Brasil está passando por um processo de desindustrialização faz tempo, né? E não há nenhum país do mundo que consiga se desenvolver sem indústria. E, infelizmente, não há nenhum país do mundo que consiga se desenvolver industrialmente sem o apoio do Estado. Então, eu espero que o governo Lula e o governo Haddad não fique segurando e preocupado com o déficit fiscal, preocupado em ter superávit. A preocupação dele realmente tem que ser reindustrializar o Brasil, tem que ser ativar a economia, gerar emprego, reduzir a desigualdade, crescimento econômico. Com isso, o país fica rico e, quando fica rico, paga a conta do déficit. É assim no mundo todo. É assim no mundo todo. Isso que eu espero que o Brasil faça. Mas não, ele faz uma coisa que o Bolsonaro fez, uma coisa que o Temer fez. É isso aí, são 14 horas e 57 minutos. Ana Paula pediu a palavra, então vou fazer uma pergunta para vocês, já responde aí a colocação ufanista, utópica do nosso querido Felipe Monteiro. Tá parecendo que ele estava no palanque eleitoral. Mas eu lhe disse o seguinte, uma expressão que me chamou a atenção, eu queria que você comentasse. Bolsonaro, Lula, não sei o quê, é tudo farinha do mesmo saco. Eu queria que você comentasse, então, esse dado da farinha do mesmo saco. Em 2022, final do governo Bolsonaro, houve um superávit de 51,5 bilhões de reais. E agora nós estamos caminhando para um déficit de 250 bilhões de reais. Seria essa farinha do mesmo saco, Ana Paula? Eu discordo veementemente do PP. Eu tive que me segurar aqui para não interrompê-lo, né? Porque eu gosto... Estava tão animado. Não, e tem que respeitar a fala do colega, né? Embora ele estivesse aí viajando no país da Alice dos Países das Maravilhas, sei lá. De forma alguma, o que está acontecendo agora é
similar ou parecida, ou chega perto do que o ministro Paulo Guedes tinha como proposta econômica para o Brasil. Inclusive, eu acho que o grande erro das eleições presidenciais passadas foi que se discutiu muito pouco economia. Né? Até porque um dos candidatos falou que ia gerar emprego, não sabia nem como. Então, assim, ficou se discutindo o sexo dos anjos e economia mesmo, nós não entramos. Nós não sabemos qual que é a proposta econômica desse governo para o nosso país. E não é igual ao governo passado, porque o governo passado tinha uma proposta muito clara. Existem, inclusive, eu recomendo para toda a audiência, várias aulas do Paulo Guedes no YouTube, explicando de forma mínima, pormenorizada, o que foi feito no governo passado, inclusive durante a pandemia, quais foram as medidas tomadas, que poderiam, inclusive, estar sendo repetidas agora na tragédia do Rio Grande do Sul e não estão sendo. Então, você pode falar tudo, mas falar que é igual o governo e Bolsonaro e a proposta do ministro Paulo Guedes, você vai me desculpar aqui, mas em respeito a ele eu não posso permitir. Ô, Diego Tavares, só fazer peraí, deixa eu só fazer um ponto. Você está falando bastante hoje. Não, vamos lá. O Bolsonaro e Lula, vamos lá, são 3 pilares de similaridade. Primeiro, o pobrismo, colocar o pobre no orçamento. Lula, Bolsa Família, Bolsonaro, Auxílio Brasil. Segundo ponto, o fiscalismo intenso, né? Busca do superávit primário. E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui, eu esqueci aqui agora, do lado, o Lula tinha política identitária e o Bolsonaro a guerra cultural, que são 2 lados da mesma moeda. Ou seja, é farinha do Não, mas saco. na questão econômica, é igual. O governo Bolsonaro, através do ministro Paulo Guedes, era economia de mercado. É igual. Menos Estado. Onde tem menos Estado? A iniciativa... Olha o número de ministérios. Mas isso aí é irrelevante. Não, isso é um exemplo. Não, tudo é irrelevante. Tudo é relevante. Isso é um exemplo. Tem menos ministérios, mas tem mais secretarias. Olha o presidente da Petrobras, quem está lá agora. Tem menos ministérios, mas tem mais secretarias. Olha o Lula brigando com o presidente do Banco Central. Tem menos ministérios, mas tem mais secretarias. Está no mesmo. Ana Paula, você acha... Você vai falar, não, só uma pergunta para a Ana e você já fala. Você acha que de relevância em relevância, nós estamos com uma dívida acima de 7 trilhões de reais? Mas vamos deixar também o PP falar, né? Ele está com a palavra. O PP está falando muito hoje, o PP que está com a palavra. Não, tô nada. E outra coisa, falar que o governo Bolsonaro teve superávit primário, você esquece do pacto civilizatório que teve nas eleições de aumentar o Bolsa Família para R$ 600 por mês. Só isso teve o aumento do déficit de 120 bilhões de reais. Né? Além disso, é bom lembrar que teve o calote, primeira vez que o Brasil deu calote na economia dos últimos anos, que eu me lembro, pelo menos, foi no governo Bolsonaro, o calote dos precatórios. Quando o governo Lula resolveu pagar os precatórios antecipadamente, gerou mais 100 bilhões de reais de déficit. Mas só do calote, isso tá só do calote e só do aumento do Bolsa Família para R$ 600 já dá praticamente o valor do déficit do Brasil. Falta 200. Praticamente. Falta 200 bi ainda para você chegar no superávit de 52. É 250 bilhões de reais. Já deu. Ainda falta 200 bilhões de reais. Você ainda precisa achar 200 bi já aí falou para muito. 50 bilhões de reais. O PP colocou o ponto de vista dele, tá tudo certo, nós ouvimos atentamente. Tem muita gente que concorda com ele, o PP é uma pessoa preparada, estudada, né? Ele não fala besteira, ele às vezes ele pensa algumas coisas que a gente não concorda. Os livros que ele leu. Mas não é bobagem, ele fundamenta. Agora, eu costumo dizer, eu prefiro superávit do que déficit. Depende. Eu prefiro que você abaixe a carga tributária e privatize. Eu prefiro privatização do que estatização. É uma visão minha e nisso eu acho que é uma diferença fulcral entre a proposta do governo Bolsonaro e Paulo Guedes e essa proposta que estamos vendo aqui. Tirando a Eletrobras, inclusive, que privatização que teve no governo Bolsonaro. Desculpa, tirando a Eletrobras, que privatização que teve no governo Bolsonaro. Você coloca que Bolsonaro privatizou pra caramba o Brasil. Nós ficamos em pandemia. Não teve uma privatização no Brasil. Meu Deus, nós não teve uma. Nós tivemos 3 anos de pandemia. Não, é uma colocação que o PP faz e ele tem razão. Igual. Ele tem razão, a gente não pode querer tapar o sol com a peneira. Mas o governo tinha uma proposta e tem uma proposta privatizante. Ele poderia ter privatizado mais. E eu fui crítico disso em relação a essa omissão do governo. Mas o fato é que ele terminou com superávit e a proposta é privatizante. Ao passo que a gente está vendo aqui, Pepe, desculpa, só narrativa. É Yanomami, é Amazônia, um monte de coisa. É chá do Santo Daime com o Leonardo DiCaprio, um monte de bobagem. Por que bobagem? Porque são explorados como narrativa. São temas sérios, mas são colocados como narrativa. E o déficit vai aumentando, a dívida vai crescendo e as propostas vão sendo discutidas.